Salve, salve galera, salve torcedor tricolor, abrindo este vídeo aqui já com uma excelente notícia para vocês. O Fluminense está em dia com o fisco em relação a dívidas trabalhistas e cíveis, graças à homologação do RCE, o regime centralizado de execuções dessas dívidas, e com isso o clube já pode obter as CNDs, certidões negativas de débito. E por que isso é muito importante? Porque a partir de agora o Fluminense vai poder captar até patrocinadores, né, vindo como empresas estatais, por exemplo, e também projetos incentivados para esportes olímpicos, base, enfim, uma série de possibilidades que se abre agora com a obtenção, de novo, o Fluminense obtendo as certidões negativas de débito. Vou trazer essas informações aqui para vocês também. O Fred concluiu o curso lá na CBF Academy da licença B para se tornar treinador, né? Essa licença ela dá a possibilidade de ele comandar, por exemplo, um time de categorias de base, ainda não um time profissional. Para isso, ele vai provavelmente também tirar a licença A, mas o Fred falou também sobre essa possibilidade de voltar ao Fluminense agora, e é isso que eu vou trazer aqui neste vídeo. E também já falando sobre o clássico do próximo domingo, já tem ingressos esgotados para a torcida do Botafogo, e eu vou fazer uma atualização sobre isso aqui, beleza? Então vamos que vamos, deixe seu like aqui, não se esqueça, por favor, é muito importante para que o YouTube possa recomendar esse vídeo aqui para mais e mais tricolores. E, evidente, se você não está inscrito ainda aqui no canal do Lessa, por favor, se inscreve aí que é muito importante. E ative as notificações, porque aí você não perde notícia importante como essa daqui e tantas outras que eu estou aqui diariamente trazendo para vocês todos os dias de forma gratuita, beleza? Conto com vocês. Então, galera, já vou colocar aqui na tela para vocês o comunicado divulgado pelo próprio Fluminense, pela assessoria de imprensa, que diz aqui: o Fluminense está em dia com o fisco, né, equacionou as dívidas trabalhistas e cíveis, conforme a homologação do RCE, e, portanto, obteve uma nova conquista que vai permitir participar de licitações e captar recursos com projetos incentivados do governo. O Tricolor conseguiu a emissão de 2 certidões negativas de débito, ou seja, já emitiu essas certidões, a certidão de regularidade fiscal referente aos débitos de fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS, emitida pela Caixa, e a certidão positiva com efeitos de negativa relativa aos tributos federais e à dívida ativa da União, emitida pela Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Para equacionar a dívida de FGTS, o clube celebrou acordo de transação tributária por meio do qual a dívida, no valor total de aproximadamente 32 milhões de reais, sofreu um desconto de 33%, mais de 10 milhões, um desconto bastante significativo, com parcelamento do saldo remanescente em 105 parcelas. Essa dívida era referente ao parcelamento do Profut FGTS, em que o clube foi excluído por falta de pagamento em abril de 2019, ainda na gestão anterior. Em relação aos tributos federais, foi feita a adesão a transações tributárias junto à PGNF, a Procuradoria-Geral da Fazenda, com o aproveitamento de descontos semelhantes e alongamento da dívida no prazo de 145 meses. A última CND foi obtida pelo clube em 2017, ou seja, há mais de 5 anos. E ao conseguir essas certidões, o Fluminense conclui seu processo de habilitação para participar da licitação do Maracanã, e agora como um sócio definitivo, né? O clube também fica apto a captar novos projetos incentivados para seguir avançando em melhorias em Xerém e na restauração de Laranjeiras, além de viabilizar a busca por novos projetos que deem sustentabilidade ao esporte olímpico. Aqui uma declaração do presidente Mário Bittencourt. Enfim, é uma grande vitória, uma notícia muito importante. A gente teve um tempo recente, inclusive, em que obter certidões negativas eram fundamentais, porque muitas estatais estavam patrocinando. Ainda há, mas a Eletrobras, por exemplo, que patrocinou o Vasco, Caixa Econômica Federal, enfim, que entrou com muito dinheiro no futebol há um tempo atrás, a obtenção dessas certidões eram fundamentais para você conseguir obter um patrocínio desse porte, um patrocínio estatal. Hoje, isso não tem o mesmo peso, porque as casas de apostas, por exemplo, entraram muito pesado com investimento no futebol, são patrocínios de empresas privadas, então, assim, essa necessidade da obtenção das CNDs, ela acabou
ficando meio que em segundo plano. Antigamente a gente tinha muita notícia sobre isso. Mas para você buscar, por exemplo, esportes olímpicos é sempre uma discussão, um problema no Fluminense, porque dá muito prejuízo, né? E o clube tem que arcar com isso. Então, você tendo a certidão ou as certidões, você consegue buscar, junto ao governo, projetos incentivados para que essas áreas, como os esportes olímpicos, elas possam se tornar mais autossustentáveis. E, claro, abre uma série de possibilidades. Essa questão do Maracanã é muito importante para que o Fluminense entre em condições de igualdade com o Flamengo para administrar o estádio, não só como um permissionário ali, vai entrar de fato como sócio na administração do Maracanã. E, enfim, uma série de outras possibilidades, até, repito, de patrocínio. A gente não sabe, isso pode acontecer em algum momento. Então, são certidões que o Fluminense não obtém desde 2017, né, algo absolutamente lamentável. Então, de fato, é uma grande vitória permitida, claro, pelo regime centralizado de execuções de dívidas. Sem isso, o Fluminense dificilmente iria conseguir esse feito. O clube brigou na justiça, conseguiu permanecer com a situação do RCE ativa e agora vai se beneficiar disso também com as certidões negativas de débito. Enfim, uma grande possibilidade que se abre aí para novos negócios e investidores também, principalmente não só no futebol, mas em diversas outras áreas do clube. Uma excelente notícia realmente para hoje. E eu queria trazer para vocês uma participação aqui do Fred lá no curso da CBF Academy. Ele que tirou, na verdade, a licença B, foi concluído, já está formado. Agora, ele, por exemplo, se ele quiser ser treinador de base, ele já tem condições de fazer isso. E também participou de um curso de gestão do futebol para se tornar diretor executivo. Um curso que foi ministrado pelo Fernando Carvalho, ex-presidente do Internacional. Tem muitas comissões técnicas que definem jogadores, né, que já estão no clube e falam: esse não serve, aquele não serve. E com 2 meses, 1 mês, eles começam não gostando, depois o jogador acaba vingando e sendo muito importante para o treinador. Por isso que a gente tem que ter um equilíbrio. Eu acho que na montagem de elenco tem que ter o corpo técnico inteiro, né? Um diretor técnico, o executivo, tem que sentar com o treinador e não pode definir nenhum lado nem o outro. Todo mundo tem que participar junto. Porque eu já vi muitos treinadores não gostando de um atleta e o jogador ser muito importante para o grupo. E já vi também muita diretoria trazer um jogador porque ele gosta pessoalmente e acabou que a comissão também não foi alguma coisa. Então, tem que tomar muito cuidado na questão de eu gosto de jogador mais ofensivo. Então, quero só jogador ofensivo. Para mim, na minha opinião, tem que ter um ofensivo e tem que ter um outro que compõe mais a 24. Assim, eu tenho equilíbrio para um jogo fora de casa. Nós vamos enfrentar um Atlético Mineiro, que os caras, posse de bola amassando a gente tem uma linha de 4 mais segura. Então, nessa montagem de elenco, tem que ter um equilíbrio. Volante que toca, volante que marca, atacante que segura a bola, atacante com mobilidade, pontas rápidos, meio campo. Eu acho que se conseguir essa mescla aí, fica bem feito. O jogador, eu acho que tem que ser muito pontual. Bem pontual mesmo, para não ter muito desgaste. Acho que tem que ir mais na linha que o Elton falou, pegar as lideranças e passar alguma coisa. O salário está atrasado por isso, o pagamento vai ser assim, olha, as metas são essas, como é que está? Ou se tiver alguma crise, aí sim tem que entrar e falar alguma coisa. Naquela hora também que você entra ali numa reta final ou para conquistar algum título, ou você deu uma arrancada para a Libertadores ou para algum título também é necessário. E com comissão técnica, para mim, eu acho que tem que ser semanalmente. Acho que os treinadores têm que saber que tem alguém ali também monitorando, né? A hora que ele chega, qual o conteúdo do trabalho dele, por que ele faz isso, por que ele faz aquilo. Acho que assim fica saudável, né? Igual você falou, tá todo mundo observando. Então, eu acho legal compartilhar essas falas do Fred aqui, porque já dá assim, um tom de como ele vai se comportar como um possível diretor executivo, um executivo do futebol,
como ele pensa, como ele enxerga as coisas, eu acho interessante. A gente não sabe qual função ele vai assumir. E numa entrevista, numa declaração que ele deu ao GE. Globo, na verdade, ele falou sobre a possibilidade de voltar ao Fluminense. E aí ele disse o seguinte: existem conversas em andamento, mas não temos pressa. Eu me aposentei agora, estou curtindo minha família, meus amigos e o principal, estou buscando me qualificar ainda mais em todas as áreas. O mais importante é tomar uma decisão acertada para mim e, acima de tudo, para o Fluminense. Não quero estar lá por estar, de qualquer jeito. Eu vou voltar para ajudar o clube e sempre a brigar nas cabeças por títulos, então vai ser uma decisão tomada sem precipitação e preservando essa relação linda de carinho e gratidão que construí com o torcedor tricolor. No momento certo, as coisas vão acontecer, foi o que disse o Fred nessa declaração ao GE. Globo. Bom, assim, dá para ver que há uma preocupação com ele, eu acho que todo mundo tem essa preocupação, né, porque ele é um ídolo absoluto, e quando você se coloca nessa posição, sempre há um risco de ocorrer um desgaste, não tem jeito, seja treinador, seja diretor, esse risco ele exige. Futebol é muito passional, o torcedor é muito passional, em alguns momentos esquece a grandeza que um cara desse tem para o próprio Fluminense. Então é uma questão que tem que ser pesada, não tem jeito. Pelo que ele está dizendo aqui, acho que não está dando muito indício de que ele vai voltar esse ano, não. Como o presidente Mário Bittencourt falou que ele poderia voltar. Parece que vai ficar para o ano que vem mesmo. Não sei, foi a sensação que eu tive. Agora, uma outra questão que um amigo levantou para mim, e isso me fez refletir, é que também o Fred, ele tem o Francis Melo, que é o empresário, que é o cara que cuida da carreira dele, cuidou da carreira dele, que trabalha com ele ainda. Enfim, o Francis Melo é empresário e o Fred sendo diretor, isso pode gerar um conflito de interesse. Nada sobre o caráter, evidentemente, do Fred, isso não está em questão aqui, absolutamente, de forma alguma. Mas tem essa questão, né? Pode gerar algum tipo de conflito de interesse ali, principalmente ele num cargo de diretor. E até de treinador também, já viu acontecer com o Abel Braga e o filho dele, Fábio, né? Quando ele trouxe um jogador, acho que o João Carlos, que era atacante, né? Um jogador fraquíssimo e jogou no Fluminense. E era jogador, o filho do Abel. Enfim, tem essas questões, conflitos, que pode ser algo que fatalmente vai acabar sendo discutido em algum momento, se esse retorno do Fred realmente acontecer. Repito, né? A tendência de que aconteça, a gente não sabe em que cargo para fazer o quê e como vai fazer, mas é fato que ele está se preparando, ele está buscando conhecimento, deverá tirar também a licença A para se tornar treinador de um time profissional. Eu acho que vai ser o próximo passo dele aí. Então é um cara que está estudando, está se preparando para essa nova vida, fora de campo, nos bastidores, tem tudo para fazer, para se tornar um grande profissional, pela seriedade, pelo caráter que ele tem, por tudo que ele representa, não só para o Fluminense, mas para o nosso futebol. Mas enfim, tem uma série de questões que precisam ser pesadas, porque o Fred é um ídolo absoluto e, repito, quando você se coloca nessa posição, você vira vidraça. E aí esse desgaste ele pode ser maior ou menor, aí, claro, vai depender de como as coisas vão acontecer, né? A gente não tem como saber, vai depender se vai ser um trabalho vitorioso ou não, se vai ser um trabalho que vai trazer frutos ou não, isso aí só o tempo vai poder dizer, mas não é uma decisão fácil de ser tomada, e mais uma vez, claro, eu quero ouvir a opinião de vocês aí sobre isso também, que é muito importante. Para a gente fechar aqui, galera, ingressos vendidos para o jogo, para o clássico de domingo, cerca de 20 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de domingo, e a torcida do Botafogo esgotou a carga disponibilizada para eles, 10% do estádio, assim como foi no jogo de ida lá no Newton Santos, 90 por 10, né? 90% do mandante, 10% do visitante, então uma carga que dá mais ou menos de 4.600 ingressos para a torcida do Botafogo, vai ficar lá no setor norte, setor visitante, e eles já esgotaram esses ingressos, tá? Então, ao todo, aí temos cerca de 20 mil ingressos vendidos. Hoje é quinta-feira, então tem ainda a sexta, tem o sábado, para que a torcida tricolor possa chegar em peso e colocar um grande público no Maracanã. Eu acho que é muito válido, o time brigando no G4, brigando por uma vaga na Libertadores direto. É hora de apoiar agora, de chegar junto, de apoiar a equipe nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Falta muito pouco e a classificação direta para a fase de grupos é fundamental. É um objetivo que iria amenizar um pouco as decepções do Fluminense ao longo desta temporada 2022, beleza? Tamo junto, qualquer novidade eu volto aqui, como sempre, para atualizar vocês. Deixa o like aí, não esquece não, tá? Rapidinho, clica aí embaixo, deixa o like e se inscreve aí no canal do Leste. Tamo junto, galera, valeu!